Olá, querido aluno Unicesumar. É uma alegria nós estarmos aqui juntos nessa primeira aula de Teologia Bíblica. Estamos iniciando o nosso curso e já vamos nessa primeira videoaula apresentar algumas ferramentas essenciais para que nós possamos descobrir o rosto de Deus que vai se revelando a cada livro bíblico que nós vamos descobrindo. Temos aqui um arcabouço bonito de ferramentas que vão nos ampliar a nossa visão sobre o texto e, claro, a nossa interpretação, o uso pastoral e o nosso exercício da nossa profissão como teólogos. Eu me chamo Fabrício Catenassi, sou professor da área bíblica, tenho meu mestrado e doutorado nessa área, faço as minhas pesquisas no Antigo Testamento, mais focadas no Pentateuco, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, e eu quero convidar você a entrar aqui na minha casa, entrar aqui no meu escritório, escutar os meus cachorros latindo daqui a pouquinho, que eles são terríveis, gostam de se comunicar também, e trilhar juntos um caminho interessante, que é o de ampliar a nossa visão, para que a nossa leitura da Bíblia não seja só ali na letra que está escrita, mas para que seja em toda uma abordagem teórica bonita que existe por trás e que nos ajuda a mergulhar nos textos com profundidade, com espírito, com vida, alimentando também a nossa vida de fé, o nosso caminho espiritual e por aí vai. Quero começar a nossa aula apresentando para vocês os objetivos que nós vamos alcançar com ela e a estrutura. Nós vamos hoje trabalhar a primeira unidade do nosso texto base. Depois, é claro, vocês vão poder aprofundar cada um dos temas na leitura do nosso texto base, tá bem? Deixa eu projetar aqui para vocês os nossos slides e assim a gente pode ir acompanhando os objetivos. O nosso tema de hoje é a Bíblia, cânon e mensagem, ou seja, como a Bíblia foi formada na sua estrutura de livros, que é o que nós chamamos de cânon, e depois a mensagem teológica que emerge tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Nessa primeira unidade, nós vamos descrever os dois testamentos que compõem a Bíblia, e a Bíblia cristã e a sua importância para a teologia. Da Bíblia cristã, nós partimos para a Bíblia hebraica, descrevendo as 3 seções do cânon da Bíblia hebraica e a sua importância para a teologia. O passo seguinte é listar os principais elementos do processo de textualização dos livros do Antigo Testamento, ou seja, compreender como o Antigo e o Novo Testamento, posteriormente, tornaram-se livros vindos de tradições orais. E, finalmente, o nosso último desafio, um desafio grande, é elaborar uma visão geral da teologia bíblica em ordem histórica. Vamos fazer tudo isso juntos aqui com calma, paciência e depois, claro, podendo aprofundar tudo isso nos nossos textos bíblicos, ok? Quero convidar você a ter sempre o seu caderno de anotações aí próximo, a ter também a sua Bíblia junto. Nós vamos ler alguns textos, menos na aula de hoje, mais na nossa aula seguinte. Nós já começamos a analisar texto mesmo. E, claro, abrir o coração, porque a teologia é um caminho gigantesco que não toca só a razão, toca também o coração, toca a alma. Por isso, abre o seu coração para a gente caminhar aqui juntos, tá certo? Vamos começar, gente, com o nosso conteúdo? Estão preparados por aí? Vamos lá, seguindo a vida. Na estrutura da nossa aula, a gente vai estudar em primeiro lugar o cânon, depois a textualização e, finalmente, a gente faz um panorama da história da teologia bíblica, como nós propusemos ali nos objetivos da aula, ok? A primeira etapa, então, é estudar o cânon da Bíblia cristã e o cânon da Bíblia hebraica. Já vamos entender o que é cânon. Aliás, vamos começar já com isso, pessoal. Deixa eu aparecer um pouquinho aqui para vocês. A gente já vai conversando, se vendo, para a coisa ficar um pouquinho mais humana, né? Cânon é uma palavra que nasce de cana, significa um pedaço de junco. Sabe quando a gente pega um tronco, o tronco da cana, né? E ela tem aqueles gominhos ali bem delineados, bem determinados? Cânon vem daí. Vem dessa marcação dos juncos que funcionava como uma unidade de medida. Por isso você pode ver que esses caniços, eles eram, em primeiro lugar, unidade de medida, disso a palavra grega, cânon, significa essa unidade, mas posteriormente, vindo de medida, de métrica, ele vai começar a significar a regra, ou seja, a regra que define os elementos que são essenciais para a fé, aquilo que define alguém como cristão. Ele é aplicado em sentido amplo, lato,
para a teologia como um todo, para a doutrina que era desenvolvida na época, e depois ele é aplicado à Bíblia. Ou seja, quando se diz lá nas origens da igreja o cânon bíblico, se refere aos livros que são considerados inspirados e por isso são regra de fé no mundo cristão que nasce. Ok? Nós temos uma série de elementos com relação ao cânon que você pode fazer uma pesquisa posterior. Alguns elementos são necessários para que a gente trabalhe aqui com a compreensão teológica da Bíblia. Vamos lá. Em primeiro lugar, quanto ao Antigo Testamento, há alguns elementos importantes. Nós tivemos algumas traduções do Antigo Testamento, que foi originalmente escrito em hebraico, a maioria dos livros, pelo menos, para o grego. Essas traduções, pessoal, elas começam mais ou menos ali no século III. A gente não sabe exatamente em que ano, mas provavelmente entre o século IV e o século III, quando o mundo grego domina a Palestina, se formam grandes colônias de judeus em vários lugares do Império, uma delas é em Alexandria. E ali em Alexandria se forma uma grande biblioteca e os reis ali da época eram imperadores de Alexandre Magno, um deles chamado Ptolomeu. E ele gosta muito da cultura, fomenta a cultura e ele quer que todos os livros importantes do mundo sejam traduzidos para o grego. Então ele pede para que em Alexandria se traduza a Bíblia hebraica para o grego. Ao mesmo tempo, como haviam muitos judeus que estavam fora da Palestina, e alguns já nem se lembravam mais do hebraico, só falavam o grego, também na Palestina se forma uma proposta de tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Duas traduções então são feitas. Na Palestina, a tradução é um pouco menor, por uma série de normas próprias que eles colocam. Eles são um grupo um pouco mais nacionalista, dizem que nenhum texto que foi escrito originalmente em grego pode ser aceito. Enfim, tem alguns critérios para que eles façam um cânon na Palestina. Em Alexandria, como o pessoal já falava grego lá há muito tempo, era um povo mais inculturado, eles fazem uma tradução chamada Septuaginta. Ela é representada pelos algarismos romanos, ou tradução da 70, como nós dizemos. Existe uma antiga tradição, uma carta antiga que fala sobre a formação dela, que se diz que 70 sábios ficaram 70 dias em 70 celas traduzindo a Bíblia. Enfim, depois também você pode fazer uma pesquisa própria sobre o texto. Ali em Alexandria se aceitam 7 livros a mais, que foram originalmente escritos em grego. 2 cânones, então, se formam, um na Palestina e um em Alexandria, ok? Nós temos uma divisão moderna dos tipos de livro por conta da sua canonização. Então, os primeiros livros que foram bem aceitos, que não tiveram grandes discussões, se eles eram inspirados ou não, se eles eram normas de fé ou não, que são esses 39 livros, são chamados de protocanônicos. Proto significa primeiro, ou seja, eles foram canonizados em primeiro lugar, tá certo? Depois, os 7 livros que entraram em segundo lugar no cânon, esse cânon que nós chamamos de alexandrino, eles foram aceitos em segundo lugar como canônicos. Isso no mundo católico e depois no mundo reformado, esses textos eles são rejeitados na tradução de Lutero. Portanto, para o mundo católico, eles são deuterocanônicos porque entraram em segundo lugar. Para o mundo reformado, eles são chamados de apócrifos porque eles não são considerados inspirados. Ainda que a leitura seja importante, seja fomentada, inclusive, por Lutero, eles não são considerados canônicos, ok? Quais livros são esses? Palco das discussões. Não somente 7. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, o livro do Eclesiástico e o texto de Baruque. Muito bem, qual a importância, gente, de entender esses elementos do cânon para a nossa teologia bíblica? Bom, em primeiro lugar, a importância, claro, definir quais são os livros inspirados. Nós não temos grandes preocupações quanto aos conceitos teológicos. Por quê? Porque tanto no cânon maior da Septuaginta quanto no cânon menor da Palestina, a teologia bíblica é extremamente parecida, praticamente igual. Algumas nuances podem ser um pouco diferentes dos deuterocanônicos, mas em grande escala a teologia bíblica, a tradição, ela é a mesma, certo?
Outro ponto fundamental é decidir sobre a importância do Antigo e do Novo Testamento e dos livros que os compõem, a importância de cada um dos livros. Uma coisa, gente, é clássica na nossa teologia. Todos esses livros são considerados inspirados. Foram escritos por Deus e Deus falando por meio de seres humanos. Lutero, entretanto, considerava alguns livros menos importantes. Qual o critério que ele usava para definir isso? Lutero ele fazia uma classificação a partir da qualidade da cristologia de cada um dos livros. Até que ponto essa cristologia ela era uma cristologia que refletia o todo, unificada, ou até que ponto era uma teologia um pouco secundária, que ainda manifestava uma compreensão um pouco complicada da fé. Claro que para o Novo Testamento a aplicação é um pouquinho diferente. Os livros que são questionados por Lutero, a cristologia, na verdade, é questionada por Lutero, são Tiago, Hebreus e Apocalipse. Entretanto, esses livros permanecem no cânon, permanecem como textos inspirados, mas se necessita uma compreensão teológica um pouco mais aprofundada sobre eles, e que seja feita no conjunto de todo o Novo Testamento, ok? Dessa forma, nós podemos compreender também que existem diferentes valências, ou seja, diferentes juízos de valor sobre o Antigo e sobre o Novo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o termo, inclusive, ele é palco de algumas discussões, alguns preferem não usar Antigo Testamento, especialmente em respeito ao mundo judaico. Você pode encontrar uma discussão um pouquinho maior sobre isso no nosso livro-texto. E nós entendemos que o Antigo Testamento ele traz uma revelação ainda incompleta, ou seja, ele é o testemunho de um povo que vai passo a passo, pouco a pouco, compreendendo quem é Deus. Por isso, a visão plena, perfeita de Deus não se encontra ainda no Antigo Testamento, mas ela se encontra perfeitamente no Novo Testamento. Por isso, nós dizemos que o Novo Testamento ele é a forma definitiva da palavra. Assim, a teologia do Novo Testamento para o mundo cristão, obviamente, ela é mais importante que o Antigo Testamento, porque ela nos ajuda a definir Cristo, que é o centro da nossa fé. O exemplo que você vai encontrar no texto, no nosso livro-texto, é de Isaías 53 e 54, que são os cânticos do servo, os cânticos do servo sofredor. Inicialmente, gente, esses textos têm uma função histórica, muito ligada, na verdade, a Isaías, ao mundo que Isaías conhece. E é óbvio que também na tradição cristã, quando se lê Isaías 53, o cordeiro levado ao matadouro, cuja vida não é tirada, mas é doada, é claro que ali nós entendemos que praticamente é a figura de Cristo representada, né? E ele é, de fato, uma representação do Messias da época de Isaías, ainda que alguns digam que representa o povo de Deus, existem diferentes interpretações, mas o Novo Testamento faz uma leitura cristológica do texto, ou seja, uma leitura messiânica, compreendendo o que esse texto significa no bojo, no conjunto da revelação de Deus do Novo Testamento. Certo, pessoal? Caminhamos com o nosso conteúdo? Vamos lá. A cachorrada já está começando ali no fundo. Vamos para o cânon e para a hermenêutica bíblica. Eita! Vamos compreender cânon e hermenêutica bíblica, ou seja, como cânon, essa compreensão sobre o cânon nos ajuda na interpretação dos textos bíblicos. Bem, gente, é importante lembrar que um texto, ele sempre é interpretado a partir do contexto de quem o interpreta. É por isso que nós buscamos compreender a história de um texto. Ou seja, em que mundo histórico, em que bojo histórico esse texto foi construído. Isso não é para reduzir o texto à história, mas isso é para entender qual é o mundo que o produz, de forma a explicitar ainda mais a teologia que o texto nos mostra. Ok? Além do mais, entender, por exemplo, Isaías 53 sendo interpretado pelo Novo Testamento, nos faz compreender que os textos, a interpretação deles, ela envolve procurar outros textos que estabelecem um parentesco temático, ou seja, que estabelecem o que nós chamamos de intertextualidade, quando um texto é interpretado por outro texto bíblico. Por exemplo, quando Paulo
faz em Romanos a interpretação de Adão, da criação, da antropologia teológica, se forma um parentesco entre o texto de Romanos e o texto do Gênesis, da criação. Então, é justamente no processo da canonização dos textos, de como eles são colocados, da ordem em que eles aparecem na Bíblia, é que a teologia de cada um deles vai sendo explicitada. E também é como nós vamos compreendendo como a concepção teológica de Israel ela vai se aprimorando ao longo dos anos. Como, de fato, o Antigo Testamento mostra esse processo ainda provisório da revelação e como o Novo Testamento mostra essa grandeza máxima da revelação divina. Ok? Dessa forma, a interpretação de um texto ela nunca é uma simples repetição do sentido do texto interpretado. Ele pode ser uma ampliação, uma reformulação, uma correção ou uma nova aplicação. Isso vocês vão entender bem na leitura do livro-texto, quando ali o Sabatiero trabalha com os textos que falam de culpa e castigo no Antigo Testamento. São textos especialmente ligados ao exílio da Babilônia. Nós vamos entender um pouco disso também aqui adiante no nosso estudo específico. E é importante compreender ali na leitura do texto como, por exemplo, Êxodo e Deuteronômio, apesar de estarem muito próximos, eles são uma interpretação um do outro. Deuteronômio interpreta as leis que estão em Êxodo. Deuteronômio também interpreta algumas leis que estão em Número, mostrando um avanço teológico dessas concepções que se tinham em Israel sobre quem era Deus e como o povo de Deus poderia se encontrar com esse Deus que se revela. Também nos Salmos, o processo da culpa e do castigo vai sendo mostrado de maneira diferente, até chegar em Jeremias, já em uma teologia bem do exílio da Babilônia, daqueles que ficam na terra, que vão entender que o juízo não pode mais ser feito sobre um povo todo, por exemplo, o juízo sobre Sodoma ou sobre Gomorra, mas o juízo deve ser feito de maneira individual. Um justo não pode ser castigado por aquele que pecou de maneira grotesca contra a justiça e contra o direito. Ou seja, existe um avanço na concepção da culpa e do castigo ao longo dos textos bíblicos, até, claro, chegar em Jesus e no Novo Testamento, que já mostram um avanço gigantesco naquilo que a gente entende de culpa e castigo. Certo, pessoal? Seguimos aqui que tem bastante coisa ainda para trabalhar. Quero convidar vocês a refletir após essa primeira concepção sobre o cânon. Como interpretar a existência de diferentes cânones no cristianismo primitivo e hoje? Existem diferentes cânones. Será que eles são um motivo para uma briga gigantesca? Ou será que a gente pode entender eles de maneira um pouco mais tranquila? Lá no livro-texto você vai encontrar uma reflexão também sobre isso. O processo de interpretação da Bíblia é simples ou não? E mais, como o estudo e a vida cristã se relacionam? Será que o estudo é realmente necessário ou não? Pense nessas perguntas e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre elas. Vamos conhecer um pouquinho da Bíblia hebraica, como ela é organizada. A Bíblia hebraica, pessoal, ela é organizada em 3 grandes grupos de escritos. Esses grupos recebem nomes diferentes. Lei é o nome máximo, ou Lei e os Profetas, é o nome que acaba designando o grupo como um todo. Entretanto, um título um pouco melhor dado pelo judaísmo é esse título que vocês veem aí na tela, Tanakh. Ou Tanar, na verdade. O que isso significa? Bom, cada uma dessas consoantes ela é o início de um dos grandes grupos de livros do mundo judaico. Depois os as que são colocados, eles são a estrutura de um verbo, ou seja, é como se se dissesse no mundo judaico que o seu grupo de textos é um grupo vivo, é um grupo ativo. Por isso, o nome ele é estruturado no formato de um verbo hebraico. Esses 2 as são marca de verbo hebraico. O primeiro grupo é o da Torá. Nós traduzimos como lei, mas é um pouquinho complicado porque lei para nós hoje ela é uma marca de punição, né?
Na verdade, para o mundo hebraico, a lei ela é a instrução. Ela é o caminho que se deve trilhar para chegar no shalom, ou seja, na verdadeira integração, numa paz que se manifesta em mim, na minha relação comigo mesmo, na minha relação com Deus, na minha relação com o outro, na relação com as coisas criadas. É a vida justa, honesta, digna. Então ela é muito mais uma instrução do que uma baliza para punição. O N, ele é o designador de Nebiim, ou Nevim. O B e o V eles são a mesma letra, na verdade, com uma pequena diferença de acento no mundo hebraico. Neviim é o plural de Navi, ou Nabi, que significa profeta. Então são os textos proféticos. Entretanto, no mundo judaico se pensa que os profetas escrevem também a história de Israel. Por isso se divide o grupo entre profetas anteriores, que são os nossos livros históricos, né? Josué, Juízes, Reis e Samuel. Samuel e Reis, né? Primeiro Samuel, depois Reis. E depois os profetas de fato, como nós os consideramos, são os profetas chamados de posteriores no mundo hebraico, porque eles vêm depois da história de Israel. O Kof no hebraico vem de Ketuvim, vem do verbo katav, e kotev, os escritos. Ou seja, são livros muito mais ligados ao culto, à oração e à sabedoria. São os livros que nós chamamos de livros hímnicos, poéticos e sapienciais. Esses textos, eles têm diferença com relação à nossa Bíblia cristã na ordem, no número e no nome de livros. A base é praticamente a mesma, viu, pessoal? Alguma pequena diferença em nomes, alguma pequena diferença em ordem e no número dos livros. O número, especialmente, porque alguns livros são unificados. Por exemplo, o livro de Samuel, o livro de Crônicas, o livro de Reis, são um livro só. Os profetas menores, eles são todos agrupados em um livro só também. Por isso o número é um pouquinho menor. E no mundo judaico se tem diferentes graus de autoridade para cada um desses grupos bíblicos. Certamente, a maior autoridade é dada para a Torá. A Torá é a lei, é a grande lei. Os livros proféticos vêm em segundo lugar, como uma interpretação da Torá. E, finalmente, os Ketuvim, os escritos, eles vêm em terceiro lugar como uma forma de celebrar aquilo que foi escrito na Torá. A Torá, então, ela é sempre o mais importante. Ok, pessoal? A aparência, ela é uma aparência unificada, como se esses textos formassem um todo, né? Partindo da eleição de Israel como povo de Deus, a libertação no Êxodo, depois o pecado que faz com que eles percam a terra e sejam exilados, e, finalmente, a restauração, a volta do exílio. Entretanto, uma leitura um pouco mais atenta percebe algumas rupturas no meio desses textos que mostram justamente a pluralidade das teologias. Você vai encontrar isso com detalhes no seu livro-texto, mas dou alguns lampejos aqui. Por exemplo, a Torá ela mostra o caminho de Israel desde a sua formação até a caminhada no deserto e até chegar próximo da Terra Prometida. Esse é o caminho feito de Gênesis até Números. Aquele que abre o texto de Deuteronômio vai se encontrar com uma recontagem das histórias. Deuteronômio de 1 a 3, ele vai recontar aquilo que Deus fez a Israel. É como se fosse uma recontagem daquilo que já foi dito em Gênesis a Números. Com isso a gente entende que existe uma teologia diferente, uma teologia desses 4 primeiros livros da Bíblia e uma teologia diferente do livro do Deuteronômio. Por quê? O redator final deixou esses 4 textos ali e Deuteronômio pareado de um jeito meio estranho, com um cimento mal colocado, né? Sem uma junção lógica dos textos. A gente tem que se perguntar um pouquinho sobre isso. Ou quando a gente olha, por exemplo, o livro de Crônicas, os 2 livros de Crônicas. Crônicas, eles são uma reinterpretação da história de Reis. Ou seja, eles são uma recontagem da história de Reis, mas de Reis e de Samuel, da monarquia de Israel. Fala também das origens, com as genealogias, né? Mas com uma teologia diferente. Por que os 2 textos ficam na Bíblia e não se escolheu só um para ser o texto inspirado? Bem, justamente isso mostra a pluralidade das teologias. Olha só como o Zabatiero trabalha com isso no livro-texto. Ele diz que os mestres judeus
que fizeram a seleção das escrituras, entendiam que não é possível atribuir a um único autor humano ou a uma única corrente doutrinária humana o estatuto de palavra de Deus. Vejam só que interessante. Quando a Bíblia, os livros bíblicos, eles são reunidos pelo mundo judaico, o Antigo Testamento, eles entendem que existe uma pluralidade de interpretações sobre Deus, ou seja, de teologias, e essas teologias todas precisam estar no texto bíblico, porque elas manifestam justamente a pluralidade de compreensões válidas sobre Deus naquele período. Certo, pessoal? É muito bonito estudar isso, né? Vamos para a segunda parte do nosso estudo, a textualização do Antigo e do Novo Testamento. Primeiro a gente precisa definir o que é textualização. Textualização é um neologismo, uma nova palavra, que indica simplesmente colocar por escrito. Ou seja, quando os textos passam da transmissão oral para o escrito. Parece simples, né? Na verdade, gente, é um processo muito longo e muito mais demorado do que nós imaginamos. Israel, por muito tempo, ela não tem escrita, porque nós estamos falando, pessoal, de um processo de construção da escrita, na verdade. Deixa eu vir aqui só com a minha caretinha aí para vocês. Cadê? Aqui. Para a gente começar um pouquinho sobre isso. Na verdade, pessoal, quando Israel começa a escrever, a gente já pressupõe que exista uma estrutura fundamental para a escrita, que é a monarquia. Por quê? Porque a vida de Israel antes da monarquia era uma vida profundamente rural. Era um povo agrário, era um povo, em primeiro lugar, nômade. Depois, quando eles se sedentarizam, eles passam a plantar. Nesse mundo, nós temos uma escassez gigantesca de produtos necessários para a vida. Portanto, a luta ali era muito mais para sobreviver do que para viver. Sem uma estrutura de um palácio, de governo, nós não temos ainda condições para que se tenham escribas, por exemplo, que possam não trabalhar para fazer um trabalho de registro da história, de interpretação religiosa, teológica do povo de Israel. Então é um caminho muito longo, na verdade. A escrita, portanto, ela surge junto com a monarquia. Nós temos então as tradições de Israel sendo transmitidas por muito tempo somente como contos. E é só em um período posterior que nós vamos ter o alfabeto sendo criado, a escrita sendo bem desenvolvida, os materiais para a escrita aparecendo e, finalmente, os livros começando a aparecer. Antes era comum, por exemplo, que aquilo que era essencial para a fé fosse transmitido no formato de hinos. Por quê? Porque a gente pode não ter memorizado um capítulo inteiro da Bíblia. Mas, se alguém canta um capítulo da Bíblia, isso se transforma em uma música, a gente memoriza, não é mesmo? Os hinos, eles são memorizáveis, são entoados nas grandes festas de Israel. E é justamente por conta disso que as verdades mais fundamentais da história de Israel são organizadas de maneira hímnica, litúrgica em primeiro lugar. Muito bem, vamos voltar aqui para os nossos slides. Eu falava então que a redação, ela depende do tempo, claro, não só da monarquia, também de um grupo de sacerdotes e também, claro, do povo rico, que pode não trabalhar para contratar escribas para escrever para eles. Também no Templo de Jerusalém a gente tem uma concentração desses escritos. O templo ele é o principal patrocinador das obras de sacerdotes, profetas e sábios. E é justamente por isso que também no templo as tradições orais do povo elas são interpretadas com a lógica sacerdotal, com a lógica cultica, litúrgica. A gente vai ver um pouquinho disso, você vai se encontrar um pouco com isso no seu livro-texto, na interpretação especialmente de crônicas. Ok? Agora, já depois do exílio da Babilônia, isso já no século IV a.C., no período da dominação grega, as pessoas comuns podiam contratar escribas. É aí que nascem, por exemplo, livros como Eclesiastes, Jó e Daniel. As pessoas comuns elas podiam contratar escribas tanto para escrever livros sagrados como para escrever livros seculares, da literatura da família,
de contratos, de compra e venda, ou até livros financeiros, por exemplo. Certo, pessoal? Certo? Estão vendo que me sai esse sotaque do norte do Paraná, né? Em quais materiais a Bíblia foi escrita? Bom, as tintas que eram usadas para escrever, elas vinham em geral de produtos naturais. Elas eram extraídas de plantas que tinham coloração forte, de glândulas de peixe, de peixes que soltavam tinta, por exemplo. E a escrita regular, ou seja, do dia a dia, ela podia ser feita em pedra. Em pedra ela não era uma escrita estritamente regular do dia a dia, mas ela era a escrita que cristalizava elementos que eram essenciais para a vida. Então, as grandes inscrições em pedra, em templo, nas paredes, ou em próprios monumentos chamados de estelas, são escritas que precisam registrar acontecimentos muito importantes para a existência do povo. Depois são feitas tabuinhas de cera, por exemplo, para escrita simples, no qual se apagava para poder escrever novamente, ou em argila, são muito conhecidas nessas regiões que tem os rios crescentes, Tigre, Eufrates, Nilo, o próprio Rio Jordão, que tem a terra de aluvião, né, a argila. Eram muito conhecidas essas tabuinhas, que eram do tamanho de uma mão, bem pequenininhas. Se você quiser, pode pesquisar tabletes de argila, eles são muito conhecidos na antiguidade. E óstracas. As óstracas eram quando as cerâmicas se quebravam, um vaso quebrou, e usavam isso para a escrita do dia a dia, corriqueira, simples, né? Então, nas casas, nas escolas também as crianças escreviam nas óstracas, ok? E a Bíblia, ela sim foi escrita fora dessa escrita regular, popular, mas escrita já de maneira mais clássica em papiros e em pergaminhos. Os papiros, eles vêm dessa planta aqui de cima que vocês veem. A planta papiro, ela está aparecendo agora, novamente, dentro dessa botânica ornamental nas casas, né? Se você for em qualquer loja hoje de plantas, você vai encontrar certamente o papiro como uma planta ornamental. E é o mesmo papiro dali do Egito, por exemplo. Ele é bem desenvolvido no Egito. Eles tiram lasquinhas do caule dessa planta, fazem lasquinhas muito finas, né? Fazem um entrelaçamento e depois de entrelaçar, batem, martelam, colocam um tipo de uma cola para secar e ficar bem grudado e depois colocam um peso e deixam secando. Fica bem fininho, como se fosse um papel. E depois nós temos o pergaminho. O pergaminho, essa daqui já é uma técnica moderna, uma foto moderna, mas podia ser feita já nessa época. O pergaminho foi aprimorado, a técnica foi aprimorada no primeiro século antes de Cristo, e por isso no mundo cristão ele foi mais desenvolvido, e no mundo judaico o papiro era clássico. No mundo cristão o pergaminho ele se torna mais desenvolvido, especialmente porque ele se deteriora mais devagar. O papiro ele estragava, apodrecia muito mais rápido, né? O pergaminho era feito com essa pele de couro que é esticada, depois faziam um tratamento para ele ficar esbranquiçado e cortavam quadrados para escrever. Claro que a escrita, gente, ela tem um custo altíssimo, não era fácil conseguir esses materiais e não era fácil, portanto, escrever. Um elemento essencial para que a gente entenda também a escrita na antiguidade é o conceito de autor. No nosso conceito moderno, autor é aquele que escreve, que tem direitos autorais, que faz uma obra grande e tudo mais. No Oriente, autor é quem inicia uma obra ou que inspira uma obra. Por exemplo, Salomão, o grande rei sábio, ele é inspiração para todos os sapienciais, ou até quem patrocina uma obra. Vejam, por exemplo, o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Ele diz que todo o livro são provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Entretanto, em Provérbios 30, nós temos como título Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massa. E também um rei chamado Lameque, ele aparece como um dos proverbiais ali no texto dos Provérbios. Ou seja, o próprio livro dos Provérbios nos mostra que mesmo o livro sendo atribuído a Salomão, existem outros autores que o compõem também. Também é muito comum ali na antiguidade que se pegue o livro de alguém que escreveu uma primeira parte e se faça edições, amplie, coloque em outros textos, façam adições, façam modificações. Você vai encontrar no seu livro-texto o exemplo de Isaías, que são 3 grandes edições, uma antes do exílio, uma durante o exílio e uma depois do exílio. Agora é importante que a gente se lembre que, em última instância, Deus é o autor da Escritura. O exemplo
clássico de concepção de tudo isso é o exemplo do Pentateuco. Vou aqui falar de maneira bem rápida e depois você pode aprofundar nas suas leituras. Dentro de uma hipótese clássica da escola histórico-crítica, se pensava que o Pentateuco foi composto não por Moisés, mas por 3 outros documentos. Um documento chamado Javista, muito antigo, do século VIII, que contava a história de Israel desde as origens até a aproximação da terra ou o caminho no deserto, não se sabe bem. Uma outra escola chamada sacerdotal e uma outra escola chamada deuteronomista. Essas 2 escolas mais ligadas ao exílio da Babilônia. Se pensava que em determinado momento, durante o exílio, na volta do exílio, esses 3 textos foram unificados e formaram um Pentateuco como nós temos hoje. São teorias, elas são muito discutidas hoje. Eu, particularmente, nas minhas pesquisas, já não sigo mais essa hipótese clássica, mas é uma hipótese interessante que ajuda a explicar. Agora, saber quem escreveu, quem é o autor como pessoa, não nos ajuda em muita coisa. O que nos ajuda, de fato, é compreender qual é o mundo que produz o texto. Porque entendendo aquele mundo, a gente compreende quais são as concepções teológicas que nascem do contexto de quem escreve. Agora, tendo isso ou não, muitas vezes a gente não sabe qual é o mundo que escreve, o mais importante é que a gente sempre se lembre que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Deus é o autor da Bíblia, claro que por mãos humanas, né? Deus inspira os seres humanos a escrever. Mas Deus é aquele quem está na base de tudo. Certo, pessoal? Vamos falar da textualização do Novo Testamento e do Antigo Testamento para a gente partir para o finalmente das nossas aulas, da nossa primeira aula. Certo, pessoal? Finalmente vamos para a textualização do Novo Testamento. Bem, o Novo Testamento ele tem um processo diminuído de tradição oral, ou seja, ele foi escrito mais rápido. Ali, portanto, nós temos autorias mais individuais, como, por exemplo, as cartas paulinas, os evangelhos, que tiveram até adições posteriores, mas que têm autores, indivíduos como autores, né? A grande diferença para o Antigo Testamento é que os textos eles não respondem à necessidade de todo o povo de Israel, mas de comunidades eclesiais específicas. As comunidades cristãs elas convivem com judeus e gentios, isso gera problemas. Até que ponto se tem que seguir a lei dos judeus de maneira bem específica e até que ponto não é necessário? Isso vai gerar escritos como, por exemplo, os escritos paulinos, as cartas paulinas, que são as primeiras a serem escritas, né? Esses temas são discutidos em reuniões como o Concílio de Jerusalém, narrado em Atos, no capítulo 15. A relação com o Império Romano ela é conflituosa. O povo de Israel chamava Deus de Kyrios, o nome de Deus, que a gente costuma chamar de Javé, ele é traduzido no grego por Kyrios, mas Kyrios também é um nome que designa o imperador. Então, como chamar o imperador de Kyrios se Deus é Kyrios? Depois nós temos a identidade cristã, precisando ser construída quando os cristãos são expulsos das sinagogas. Um processo que começa na década de 60, com Nero, e que se estende ao longo do tempo, né? E as perseguições que nascem ali na década de 80, quando o cristianismo se torna uma religião ilícita, ou seja, que não podia ser praticada, e quando se exigia a fé pública, uma confissão de fé ao imperador, e os cristãos se negavam a fazer isso. É a partir desse contexto que vão nascendo os textos que querem ensinar quem é Jesus, que querem ensinar quem são os cristãos diante da perseguição, da luta. Surgem os apocalipses, surgem as cartas apostólicas, mas vamos ver isso discutindo um pouquinho das teologias do Antigo e do Novo Testamento. Vamos lá? Deixa eu projetar aqui os slides para vocês. Vamos traçar aqui um panorama da história da teologia bíblica, entendendo como eles estão ligados ao contexto histórico no qual eles são produzidos. Na teologia do Antigo Testamento, nós temos uma grande teologia do tetraeuco, ou seja, desses 4 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. São textos que mostram a expectativa de chegar à Terra Prometida, valorizam a santidade de Deus que fica no meio do acampamento, da congregação do povo de Israel, e que pedem para que Israel seja uma raça também eleita, uma raça de sacerdotes, ou seja, que eles mantenham esse Deus santo no meio deles. A promessa da terra ainda não é cumprida, então o povo está na expectativa, no caminho, na dureza do deserto. A partir daí vem uma grande obra chamada Obra Histórica Deuteronomista,
que pega Deuteronômio, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Chegando na terra, a gente tem, depois de Deuteronômio, Josué e Juízes. Eles querem mostrar como o povo chega na terra, mas logo depois perde a terra pela sua infidelidade. A terra é tida como um dom divino, mas quando o povo rompe a aliança feita lá no Sinai, o povo peca e pela sua transgressão perde a terra. É a teologia que a gente chama da retribuição. Se o povo fez o mal, naquela época se pensava que Deus castigava de fato. Mas Deus constantemente, a partir dos livros proféticos, conclama a conversão e a salvação do povo. Mostram que se o povo se voltar para Deus, Deus será bom com eles e vai levar eles novamente para essa terra que foi a sua própria promessa. Nós temos uma outra história chamada história cronística, que pega 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, que mostra justamente esse retorno à terra prometida, né? Ele fala das origens de Israel como judaísmo, de fato, e mostra a reconstrução do templo no período persa. É um processo duro, difícil, uma série de complicações, lutas que vão ser mostradas por aí, e o foco aqui está no culto. Existe uma teologia bem concreta do culto como eixo da vida espiritual. Se valoriza muito o norte, a teologia davídica também, é uma teologia muito própria do cronista. Finalmente, no Antigo Testamento, nós temos os livros poéticos, os Salmos e Cantares, e sapienciais, Provérbios, Jó e Eclesiastes. São textos de louvor e de sabedoria, mostram a espiritualidade como uma resposta à ação e à palavra de Deus. O louvor manifesta essa comunicação com Deus e a sabedoria, ela traz uma série de indicações para viver bem, feliz e realizado junto com Deus. Qual é a grande teologia do Novo Testamento? Bom, as cartas paulinas elas são os textos mais antigos, escritos em primeiro lugar. Paulo escreve, a primeira carta é a carta aos Tessalonicenses, a primeira, no ano 51, antes dos evangelhos. Eles querem mostrar a nova identidade de Jesus como Messias e do povo de Deus, o povo de Israel, como a igreja de Cristo. É um termo bonito. Depois a gente vai trabalhar com o grego. Calma lá. Também ele mostra que nós vivemos a plenitude nos tempos, porque Cristo revelou o Pai de maneira plena a nós, mas nós aguardamos a consumação da salvação de todo o mundo, já em uma dimensão escatológica. Os evangelhos sinóticos e os Atos dos Apóstolos, sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, porque tem uma estrutura muito parecida. Eles mostram quem é Cristo, desde o início até o fim da sua vida, e depois a ressurreição, que é a grande mostra que ele é o Filho de Deus enviado a nós. E Atos mostra como as comunidades de Israel elas são continuadoras da vida de Jesus e lutam em meio a um mundo hostil. Finalmente, a teologia joanina mostra como a vida das comunidades é um cumprimento da vida de Jesus. Pelo Espírito, eles têm uma lei máxima, que é o verdadeiro mandamento, que é o mandamento do amor, é um tema que se repete muito na teologia joanina, tanto no Evangelho quanto nas cartas de João. E o Apocalipse mostra essa esperança de que Deus virá para definitivamente libertar o povo do seu pecado e nos dar a vida em abundância, verdadeira vida, a vida plena. Assim como diz o Evangelho de João também. Teologia muito próxima, né? E a literatura geral, as outras cartas que aparecem, elas são cartas posteriores, ali próximas também das cartas de João, ainda que seja bem discutida a sua data de composição. Pedro, Tiago e Judas mostram o desafio das comunidades diante do judaísmo, e a carta aos Hebreus, que não é bem uma carta, é uma reunião de vários sermões, retrata a luta das comunidades em um mundo que é judeu também, mas é um mundo da diáspora, ou seja, os judeus que falam a língua grega. Certo, pessoal? Fechamos então essa primeira aula, lembrando que esse Deus que é fiel, bom, Pai, que nos acompanha, não anula a consciência humana, porque ele fala com um povo específico, com seres humanos. Portanto, ele nos aceita como a gente é, inclusive com os nossos limites. E isso acaba transparecendo nos textos bíblicos, que levam em consideração os nossos contextos. E justamente a diversidade de conteúdos e tendências faz parte da vida do povo de Deus. E a gente não deve ter medo disso não, mas abraçar com respeito essa diversidade. Tá bem? Fechamos hoje a nossa aula e na próxima aula a gente vai começar a traçar os traços teológicos na própria Escritura, mostrando Deus que liberta e que faz aliança.
EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.